Oferecimento: Polpa de Frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias. Café com Lei com Adriana Carvalho. E olha, gente, é bem comum nós assistimos as novelas, filmes, né? Que retratam aí a busca de filhos por seus pais, pelos seus verdadeiros pais. Diferentemente aí da realidade, o conhecimento do pai, né, se dá pela procura incansável. E mais assim por isso de um processo judicial, porque acaba chegando por esses trâmites todos, porque às vezes não tem uma forma de você encontrar, né? E aí fica aquela coisa, quem será o meu verdadeiro pai? No Brasil, a ação de investigação de paternidade é a principal forma de comprovar o vínculo, né, sanguíneo entre pai e filho. Além de, aliás, gente, que eu tô aqui, já tô ficando velha, né? Sem enxergar direito, mas olha, além de envolver muitas vezes o aspecto emocional, a investigação de paternidade, ela ainda gera aí efeitos jurídicos importantes para a vida dos envolvidos. Há casos, inclusive, em que a pessoa, ela é indiciada como, vai de regra, a reconhecer a criança no registro de documento ou ainda situações em que o filho cresce sem o apoio paterno e depois de anos decide buscar por um genitor. Inclusive na vida dos famosos que a gente costuma dizer assim, nossa, aconteceu com fulano de tal, né? E realmente, assim como acontece na vida da gente, né, nós pessoas comuns, acontece na vida de celebridades também. A gente vê muitos casos, inclusive a Anitta reconheceu, acho que há uns 2 anos no máximo, um irmão, né? O pai dela reconheceu e tudo, e ela acolheu aquela coisa toda, e assim, muitas outras celebridades. Então, se você tiver alguma dúvida, se você se identificou com essa situação ou já passou por isso, deixa a sua mensagem através do DDD 86 99411 7777, que é o nosso canal interativo. Então, o nosso quadro hoje, nós vamos falar e explicar aí para entender um pouco sobre a investigação de paternidade e encontrar como o processo funciona para conferir como é que ele está bem longe aí da ficção. Doutora, pode explicar para a gente melhor, né? Porque esses casos acontecem meio que corriqueiramente, né? Exatamente. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos os telespectadores. Na televisão, como vocês iniciaram aí a apresentação, nas novelas, é aquela coisa bem, sabe, quase que romântico, descobrir o pai, identificar o pai. Mas, na realidade, é muito sofrimento que existe nas varas de família para se reconhecer, muitas vezes, a paternidade. E é um processo também doloroso para muitos, né? Porque, de fato, este menor, ou até adulto, porque tem pessoas que pedem o reconhecimento não, a ação de investigação de paternidade para que seja reconhecido como filho já adulto, e isso é muito doloroso. Eu me lembro muito bem de um caso, ele falou de celebridades, de famosos, eu me lembrei de um caso assim que trouxe muita revolta também no Brasil, que foi o caso do Pelé e da sua filha. Sim. Né, que houve toda essa celeuma até essa moça provar que de fato era filha dele, até que veio a óbito. Mas enfim, como que se dá concretamente essa ação de investigação de paternidade? Olha, a mãe que representa o seu filho até ele completar a maioridade, a mãe ou o pai, né, que representa o seu filho até completar a maioridade, que é 18 anos, ele pode ajuizar uma ação para investigar a paternidade deste suposto pai. É preciso que esta mãe reúna o mínimo de provas possíveis, porque normalmente o que a gente vê, inclusive naqueles programas de televisão, Mônica, como se o DNA fosse o único exame, fosse a única prova que pudesse comprovar a paternidade. E na realidade, o DNA é mais um dos meios possíveis, dos meios probatórios de se comprovar a paternidade. Não necessariamente o único, existem outros meios. E recentemente, agora em abril de 2021, o presidente sancionou uma lei que obriga, digamos assim, os familiares a fazer o exame de DNA. Sim. Quando o pai já é falecido,
quando se recusa a fazer. Então, suponhamos que eu diga que determinado senhor é o meu pai, mas ele não me reconhece, ele não me aceita como filha. E eu posso pedir ao judiciário que um irmão dele, né, que tenha consanguinidade, tem que ser um parente que tenha consanguinidade, ou o filho dele, possa fazer o exame para constatar essa paternidade. Aí, doutora, você explicou muito bem pelos trâmites da lei, como ocorre a lei de investigação, né, da paternidade. E quais são as outras formas, né, e como é que é feito esse exame? Porque recentemente, outro caso que eu lembrei aqui, acho que a Brígida pode até tentar abrir aí na internet para a gente ver a foto deles, que é a blogueira Pétala, uma blogueira muito conhecida no Brasil todo, ela é da região do Goiás, e ela foi casada por muitos anos com o dono da Audio Mix, né, que faz aquele evento Vila Mix. Sim, sim. E aí, ela, no primeiro filho, ele meio que desconfiado queria aí o teste de paternidade. No caso, aí foi ele que pediu. O exame. E o exame. Aí comprovou-se que o menino era filho dele. Agora, já pertinho do fim do relacionamento, ela estava grávida e tudo. E eles se separaram. Ele deixou ela por uma outra pessoa e tal. E aí, agora, ele também quer o exame de paternidade. E foi uma situação, assim, tão terrível para ela, porque quando ela foi fazer o teste... A atual dele estava na porta de braços cruzados com que é a Lívia Andrade, inclusive, com o segurança, escoltado, esperando, tipo, dando um apoio pro atual, né, namorado, que é o pai do menino, lá na porta. E aí a Pétala, quando saiu, olha ela aí, saiu super constrangida com o menino no braço para fazer o teste e ainda foi escoltada por a cena da atual. Então, assim, que situação? Ainda existem casos extremos, né? Exatamente. E quando a pessoa vai ajuizar essa ação de investigação de paternidade, a princípio, chega-se ao judiciário e aquela audiência inicial, o juiz vai perguntar se há conciliação. Se o pai, naquele momento, reconhece o filho, não precisa fazer exame, não precisa fazer mais nada. Simplesmente o juiz vai oficiar o cartório para que seja averbado o nome do pai e dos avós paternos, certo? Sim. Agora, se o pai se recusa, o pai diz que não aceita, não reconhece, não é filho dele, aí sim vai se instruir o processo. Produzindo provas, né, que muitas vezes a mãe é preciso ter, fotos, cartas, é preciso comprovar com meios idôneos de que aquele menor ou aquele maior que está agindo em nome próprio é filho daquela pessoa. E, como você bem falou, neste momento em que as partes vão fazer o exame, o ideal é que somente os interessados compareçam, que nem os advogados são obrigados a irem. Exato. Porque é algo muito íntimo. É muito íntimo. E assim, essa superexposição parece até que já está começando a virar moda, né, doutora? Daqui a pouco eu vou te dizer. A gente já chegou aí aos extremos e assim, não há necessidade dessa superexposição. Exatamente, acho até que a internet tem um pouco da culpa disso daí, né? Tudo que você está mostrando. Com certeza, né? Nós estamos vivendo um mundo muito publicitário, eu acho que a expressão nem é essa, mas é um mundo muito aberto, né? Todas as ações do cotidiano, internas das pessoas, elas estão a público, né? E realmente a ação de investigação de paternidade é uma ação que tramita em segredo de justiça, é uma ação que só interessa de fato às partes e que não se deveria dar essa publicidade que muitas vezes dá, buscando-se a mídia para alimentar e fomentar esse espetáculo que muitas vezes é se reconhecer um filho havido ou fora do casamento ou num relacionamento eventual que se teve e gerou um filho. É óbvio que o pai tem o direito de, se porventura, Mônica, alguém saiu, foi para uma balada e numa noitada, saiu com alguém, de repente essa pessoa aparece para você e diz que está grávida. Bom, aí é de se duvidar, realmente, porque a gente não tinha um relacionamento estável com essa pessoa. Ele conheceu ali, teve ali uma relação, exatamente. De repente nem se falou mais, ela apareceu grávida. Exatamente. Então, nestes casos... É igual o quê? O xamã. O xamã. Aquela mulher que deu aquela notícia. Isso, o xamã, outro caso também, né? O Pablo aqui me ajudando, exatamente. Ela estava grávida, mas depois era só fake news. Ela disse que era só fake news. Tem a mulher que acaba, infelizmente, a gente tenta defender as mulheres, mas acaba que muitas tem, assim, situações que elas
acabam se expondo, a gente sai em defesa e de repente ela nem grávida tá, E era só um isso biscoito. piora, Mônica, com a ação de alimentos gravídicos. Sério? Porque eu não conheço esse caso, tá? Sim. Então Sim. eu vou falar sem conhecer, porque de fato eu não conheço. Sim. Mas assim, imagine que eu diga que estou grávida, que eu não posso mais estar grávida, viu, pessoal? Mas imagine que eu esteja grávida e diga que o pai é determinado cidadão. E eu entro na justiça pedindo alimentos gravídicos. E ele é obrigado a dar. A dar. Né? Mesmo sem fazer exame, eu apenas vou procurar elementos mínimos para dizer que aquele pai é o pai. E aí essa pessoa vai ser obrigada a pagar os alimentos, desde logicamente que eu comprove a necessidade, que haja um liame que me liga para aquele cidadão, certo? Isso. E isso é muito comum, pessoal. E aí, nasceu o bebê, não é meu filho, como é que fica a situação? Eu vou ter que devolver o dinheiro? Não, infelizmente alimentos não se devolvem, tá? Tem muita gente que depois que o filho pede o exame de DNA, comprova-se que não é o seu filho, e aí ele diz, mas eu estou revoltada, eu vou pedir todo o meu dinheiro de volta. Infelizmente, não há essa Por lei, não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade. Já era. Olha, doutora, Pagou. temos duas perguntas aqui. Vou aqui para a primeira, que é: oi, Mônica, bom dia, meu nome é Júlia. Queria saber como fazer o reconhecimento de paternidade de pai falecido. Sim, é a ação chamada investigação de paternidade pós-mortem. É possível usando esses mecanismos dos exames, como foi previsto agora na lei. Gente, eu sou péssima com o número de lei, mas se eu não me engano é 14.137, se eu não me engano. Você pode, se esse pai falecido tem filhos, tem irmãos e tem genitor, digamos, o pai do seu pai, você pode ajuizar uma ação requerendo convidando esta pessoa para vir fazer o exame, tá? E se a pessoa disser, não, eu não vou, presume-se que é o pai, tá? Porque quando ele vai, é aquela coisa, quando você teme, é porque você está devendo. Em né? regra, Em regra. a lei é assim. Olha, se o pai se abstém, se nega, se recusa a fazer o exame, se ele se recusa, o juiz vai entender como se ele fosse o pai. Porém, isso é um entendimento de forma relativa. Há possibilidade de se provar o contrário. Mas quando há essa negativa por parte do genitor, o juiz entende, presume-se que de fato ele é o pai, tá certo? Então, neste caso aí, ela pode ajuizar a ação de investigação de paternidade contra ou em desfavor do tio, do irmão, do filho, do genitor desta pessoa falecida. Olha aí, tá bem explicado. E agora a gente vai para mais uma, né? Bom dia, sou o pai. Não, se o pai da criança morre durante a gestação da mãe, Sim. como fazer o reconhecimento da paternidade para registrar as crianças? O pai morreu durante A gestação da mãe. Certo. Gente, essa pergunta, ela é muito pertinente, ela é muito boa e ela me fez remontar a sala de aula quando eu estudava ainda o Código Civil, sabe? Porque lá no Código Civil, e eu não me recordo exatamente perfeitamente o artigo, mas existe um artigo que diz que há presunção de paternidade quando a mulher está, se eu não me engano, no 8º mês de gravidez. Gente, perdoe-me, eu não sou obrigada a lembrar a lei completa. Sim. Mas existe uma presunção de paternidade, Mônica, quando o pai falece e a mãe estava grávida. Agora, a questão do mês, eu não consigo lembrar, tá, pessoal? Mas existe essa presunção. O homem faleceu, a mulher já estava grávida, existe uma presunção relativa de que o falecido era o pai. Mas, volto ao exemplo anterior. O cara morreu, você não tem mais como comprovar e a família desconfia, faz seu exame com os consanguíneos, com os parentes consanguíneos. Os mais próximos, né? Os mais próximos. Olha aí. Doutora, quem pode pedir investigação de paternidade? Quem pode pedir? O menor, representado por sua mãe, pode pedir o exame de DNA. Que exame de DNA, pessoal? Desculpa, o exame, como eu disse, é apenas um meio de prova. Um meio. O Ministério Público pode pedir, certo? Então, assim, o maior que se autorrepresenta pode pedir. Então, assim, qualquer um que sinta a necessidade de comprovar, de trazer aquele genitor para compor
ali a sua certidão de nascimento, qualquer um pode pedir. Seja via representante legal, seja via Ministério Público e seja a própria pessoa ajuizando a ação. Tá aí todas as nossas explicações através da doutora Adriana. O reconhecimento de paternidade na legislação brasileira vigente. São diversas as situações. Temos aí mais uma pergunta para finalizar esse bate-papo que está tão gostoso e esclarecedor, né? A gente acaba, como você disse, lembrou a época de quando você estava na sala de aula. Eu me lembrei da história que o homem morre, a mulher ficou grávida e aí a paternidade. Então, presume-se que é do falecido, tá? Pronto. Doutora Adriana, bom dia, Mônica e doutora Adriana. Quando o pai registra a criança e ele se nega a reconhecer o próprio filho, eu acho que foi até o que você falou agora há pouco, com relação a quando a pessoa já se nega antes, é porque tudo tem uma tendência, né? Ele registrou, mas ele se nega, né? Exatamente. A tendência ali que já é 90% quase que certeza que ele seja o pai, né? É muito triste, Mônica, a gente viver uma realidade dessas. Triste. Milhares e milhares de crianças, jovens e adultos que não têm no documento o nome do seu pai e muitas vezes o pai está ali. O pai está bem próximo da pessoa, mas não reconhece. Agora, no caso dessa última pergunta, ela disse que o pai registrou, porém não reconhece. Infelizmente, a gente não pode obrigar ninguém a amar ninguém. A gente não pode obrigar. Mas a obrigação legal dele, enquanto genitor, ele vai ter que cumprir, sob pena de você ajuizar a ação de alimentos. E a ação de alimentos, uma vez não paga, gera a prisão civil do devedor. Então, assim, ele é pai, ele registrou, mesmo que ele não tenha afinidade nenhuma com essa criança, mesmo que ele não goste dessa criança, infelizmente, essa mãe não pode exigir, não pode cobrar o amor. Cobrar até pode, né? Mas dá amor quem quer dar amor. Então, ela não pode forçar essa pessoa a amar. Mas, se eu não me engano, lembrei agora de um caso que eu vi de um jovem no Goiás que processou o seu pai. O pai registrou ele, houve uma ação de investigação de paternidade, foi comprovado que era o pai. O pai simplesmente disse, eu sou seu pai. Eu vou pagar a pensão para não ser preso, mas não conte comigo para nada. E aí esse jovem cresceu, se formou-se em advogado e processou o pai por abandono afetivo, tá? Processou o pai e ganhou uma indenização porque ele se sentiu prejudicado emocionalmente. Só tem uma dica que é muito importante para alguém que está do outro lado da TV e que queira dar entrada numa ação de investigação de paternidade. Se você vai dar entrada na ação de investigação de paternidade sem pedir alimentos, apenas para se reconhecer que aquela pessoa é o pai, seu pai, você vai dar entrada lá onde a pessoa mora. Digamos, eu sei que meu pai é lá de São Paulo. Tem que ir lá. Então, infelizmente, o processo vai tramitar lá, se eu não pedir alimentos, tá bom? Eu só estou pedindo o reconhecimento. Agora, se eu vou pedir o reconhecimento, a investigação para reconhecer, e ainda vou pedir alimentos, aí essa ação vai tramitar aonde eu moro, aonde o autor da ação mora. Olha aí, muito bom todas as explicações, né, doutora? E assim, lembrei até a gente já tem que encerrar, é tão bom bater papo aqui com você. Eu também gosto. E olha que eu não quero investigação de paternidade. Mas é bom para esclarecer para o nosso público. Mônica. Lembrei daquele ex-BBB que deu um problema na casa lá do Big Brother Brasil no início, esqueci agora o nome dele, a gente falou no programa, e ele está sendo também investigado por conta de abandono, né? Abandono material é um crime previsto no Código Penal, tá? O abandono afetivo em si, ele não tem pelo menos eu desconheço, não existe uma positivação legal ainda para esse abandono afetivo. Agora, o abandono material, o que é um abandono material, Mônica? É aquele pai que vivia com a família, a mulher teve os filhos e de repente ele deu a doida, saiu de casa, foi embora. E nem aí, tchau. E todo mundo com o peninho dele no Big Brother, e olha aí, a gente não sabia dessa situação. E ela que vai sustentar os filhos dela. Isso é abandono material passível de responder por um crime e ainda ser preso, tá? Pais não podem simplesmente abandonar seus filhos. Pais que não... por exemplo, a mãe se separou do pai, o pai sumiu, não paga a mensalidade escolar, não paga os alimentos, ela pode sim, a criança precisa de tratamento médico, ele não dá. Isto é abandono material.
e é um crime previsto no Código Penal, tá? E para resolver, tem que, além de assistir o Revista Meu Norte com Café com Lei, tem que procurar a doutora Adriana pelas redes sociais também. Você pode já ter um canal de comunicação com ela através do Instagram Adriana Carvalho. Está aí no seu vídeo, né? Que é o Adriana Col, né? C-O-L no fim. É meu E aí, sobrenome. isso. É uma rede social aberta, onde você tem essa mesma oportunidade de estar coladinho aqui, tirando todas as dúvidas e entrando, de repente, quem sabe, com uma ação judicial, não é, E doutora? eu quero até alertar a Stefânia. Ah, a Stefânia lembrou de mim. Exato. Mônica, eu quero lembrar que a maioria das mães que sentem dificuldade, não tem condições financeiras, elas podem sim procurar a Defensoria Pública, tá? Ah, sim, Para exato. ajuizar suas respectivas ações. A Defensoria Pública está aí para ajudar a população que não tem condições de arcar com as custas judiciais, tá? É isso aí. Temos aí defensoras públicas maravilhosas. Mandar um abraço para a querida Ludmila Paes Landim, um abraço para Sheila, né, maravilhosa, que é da Bahia, está aqui no Piauí, inclusive, representando muito bem aí na Defensoria Pública e muitas outras. Então, esse foi o nosso Café com Lei. Que pena que já acabou, né? Que Vamos pena, brindar com água aqui, a vida e a Refrescar. paternidade, para que todos possam reconhecer seus Que filhos, todos os né? pais reconheçam seus filhos, acolham, amam. É Acolham. tão bom, gente. Isso dá tanto prejuízo emocional para a vida futura desta pessoa. E é tão bom ter a casa assim, cheia de menino, com os filhos e tudo, e reconhecendo, é bom demais. Viva o amor, Exatamente. viva a vida. Esse foi o nosso Café com Lei. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias.